Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, compartilhando da palavra do Senhor, é maravilhoso, é uma honra tremenda, eu louvo a Deus por isso. Estive pensando no que eu poderia falar hoje à noite. A gente está num momento de eleições aqui na igreja, e a gente está pela manhã estudando um pouco sobre a função do diácono, do presbítero. Domingo nós vamos estar aqui falando sobre a função dos presbíteros, para que de hoje a 15 a gente possa estar elegendo alguns presbíteros e diáconos aqui na igreja. Essa semana, final de semana, na sexta-feira, nós tivemos reunião do conselho, estivemos ouvindo alguns diáconos, alguns candidatos, né, que foram indicados pela igreja ao diaconato e ao presbiterato. E foi uma bênção, meus irmãos, poder aprender com os irmãos, ver o cuidado de Deus com o seu povo, com a sua igreja, renovando no nosso meio a liderança. Realmente é uma bênção vermos o testemunho dos irmãos, a forma como Deus tem abençoado essa igreja, levantando, renovando a liderança, abençoando aqueles que já estão, alguns com mandato por findar, né? Outros novos pela primeira vez, e nós louvamos a Deus por isso também. E aí eu comecei a pensar, a gente conversou sobre algumas doutrinas da igreja, nessa avaliação, nessa discussão, e comecei a pensar sobre isso, e também tem a proximidade do Dia das Crianças, quarta-feira, a ceia do Senhor hoje. Eu pensei em falar um pouco sobre tudo hoje no culto. Estava difícil encontrar um texto. Ontem à noite, Emanuel sentiu-se mal hoje aqui na igreja e ele ficou em casa, mas está melhor, graças a Deus, e ele ficou. Eu disse que não ia citar ele de jeito nenhum no sermão hoje, mas só essa, viu, filho? Você me perdoa. E aí ontem eu estava com ele e com a Elisa perguntando assim: o que é que papai prega amanhã? Porque de repente da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, o Senhor suscita o verdadeiro louvor, né? Aí tem hora que dá o desespero, você sapeca de Gênesis e Apocalipse e começa sem saber exatamente o que é para falar. E ele diz assim: pai, prega sobre Trolls, né? Aí o desenho animado do Trolls e tal. E aí eu comecei a pensar. E não vai ser hoje, não vai ser hoje que eu vou pregar sobre Trolls, não. Os irmãos, não se preocupem. Mas que dá um sermão maravilhoso, dá, né? Aqueles monstros lá que viviam, a felicidade deles se baseava em comer os Trolls, e depois os Trolls, né, também fala sobre amizade, enfim, mas não vou pregar sobre isso, não. Mas ele me deu um bom insight para um próximo sermão. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra lá em Gênesis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 14. Gênesis 17, verso 1 ao verso 14. Essa semana também eu recebi o livro que eu estava tanto esperando, O Marido Federal, do Douglas Wilson. E comecei a ler, né, dar uma folheada, e os irmãos que tiverem interesse de estudar esse livro comigo, a gente vai fazer a exemplo, né, o exemplo das mulheres que lateja nos meus ouvidos, na minha mente, no meu coração lá em casa. A gente vai começar um grupo de estudo desse. Não sei se necessariamente as irmãs estão comemorando ali, celebrando. Não vale fazer pressão não, viu, minhas irmãs? Mas vai ser na modalidade híbrida, tá? A gente vai ter reuniões remotas e, eventualmente, alguma reunião presencial, para que todos possam participar. E eu estou decidindo se a gente vai começar por ele, pelo Marido Federal, ou pelo Pecados Intocáveis, também, do Jerry Bridges, não é isso? Muito bom também o livro. Então, os irmãos só vão mandar um zap para mim e tal, para saber. Alguns irmãos de outras igrejas já me procuraram, né, para participar, pedindo a misericórdia do Senhor. Irmão, deixa eu entrar. Eu disse, calma, meu irmão, eu não sei ainda quando vai começar, não, mas a gente poder estar estudando junto e sendo edificados no Senhor. E tem um pouco a ver com a mensagem também, porque a palavra federal, na verdade, eu já disse aqui antes, a gente não está fazendo cursinho para o concurso da Polícia Rodoviária, nem da Polícia Federal, mas a palavra federal quer dizer pactual. A palavra federal, nós vivemos num federalismo,
porque todos os estados estão pactuados a se submeter a um governo central da União. O federal significa isso, significa pacto. Eu já estou dando spoiler do livro, mas hoje também o sermão tem a ver um pouco com essa questão de pacto. Gênesis capítulo 17, verso 1 até o verso 14. Diz assim a Sagrada Escritura: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, meu pacto, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos orar pela misericórdia do Senhor, para que Ele nos ensine nesse texto. Senhor, mais uma vez, estamos diante de Ti, Senhor. E como é que podemos sair da Tua presença, Senhor? Como cantamos aqui, os céus proclamam a Tua glória. Ó Deus, Tu estás presente em todo lugar. E nesse momento que consideramos esse texto da Tua palavra, nós, Senhor, nos recolhemos, Senhor, nos humilhamos diante das nossas limitações aqui, mas nos achegamos a Ti, confiados na obra de Cristo Jesus, no Teu Santo Espírito que habita em nosso coração, no qual fomos batizados no dia em que o Senhor Jesus tornou novas todas as coisas em nosso coração. Graças Te damos por isso, Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, e Te pedimos que ela faça sentido para nós hoje, Senhor. Que o Senhor, apesar de nós, dos nossos pecados, Senhor, de quem nós somos e como temos vivido, que o Senhor nos traga de volta, Senhor, a um relacionamento pactual, de compromisso contigo, e que a Tua palavra faça sentido para nós, nos fazendo amadurecer, crescer, ser edificados, transformados, e, ó Deus, que possamos, de forma muito especial, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite, para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, Senhor, reunido nas diversas denominações, Senhor, onde o Teu Evangelho está sendo pregado. Livra a Tua igreja do engano, livra, Senhor, de cair na tentação da vaidade, do poder, da cobiça. Livra o Teu povo do mal, Senhor, e que possamos crescer à medida de Cristo até o dia em que Ele vier nas nuvens para buscar a sua igreja.
É assim que nós te oramos, agradecidos e confiados unicamente em Ti, nos méritos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então, viram aí que o texto fala sobre aliança. Então, o texto fala sobre pacto, mas o texto fala também sobre circuncisão. Eu nunca pensei que ia pregar sobre esse texto, sobre cirurgia de circuncisão e falar de prepúcio aqui no púlpito, mas, na verdade, queridos, desde o Éden, desde o início, Deus é um Deus pactual. Ele estabeleceu como parâmetro de relacionamento um método de relacionar-se com o homem, assim que ele cria o homem, um pacto. O primeiro foi o pacto da criação, com Adão lá no Éden. E Adão tinha algumas atribuições nesse pacto, e Deus visitava ali o Éden e conversava com Adão. E Deus, à medida que a história foi se desenrolando, Deus foi mostrando que ele era um Deus de pacto. Ele estabelece um pacto com Abraão, ele estabelece um pacto com os patriarcas, ele estabelece assim conosco também. Ele se relaciona através de aliança, através de pacto. Aqui Deus estabelece então aliança, um pacto, aliança com Abraão e sua descendência. Na verdade, Deus já havia estabelecido aliança com Abraão. Se vocês voltarem 2 capítulos antes, aí no capítulo 15, Deus já tinha chamado Abraão desde lá do capítulo 12 e tal, e Abraão tem já feito algumas peregrinações e envolvido em guerra já, e chega agora capítulo 15, Abraão mais velho, Deus chega até Abraão e lhe promete um filho e estabelece a aliança aqui com Abraão. Versículo 1 do capítulo 15 diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. E nesse momento em que Deus está estabelecendo aquele pacto ali com Abraão, em que ele abençoar também a sua descendência, Abraão já está velho, já está com 80, o final do capítulo 15, salvo engano, aliás, o capítulo 16 vai dizer que Abraão já estava com 86 anos, e Abraão começa a duvidar que aquilo vai acontecer com ele, que vai ser através dele, e nesse texto do capítulo 15, Abraão começa a pensar, não, vai ser, eu não tenho filho, então vai ser através de Eliezer, que é meu servo mais velho, meu servo mais fiel, vai ser através do meu servo, ele que vai ser o herdeiro. E Deus chama Abraão Abraão ri consigo mesmo, né? Primeiro Abraão ri, depois Sara vai rir também, quando os anjos visitam Sara, e vai dizer, olha, você vai ter um filho. Sara já estava para lá da menopausa, lá há muito. E ela ri também consigo, diz, não, ela escuta e diz, não vai ser comigo, você pode estar brincando. E, ironicamente, Deus manda que o filho se chame Isaac, que significa sorriso, riso, né? E nesse momento aqui, Deus está fazendo aliança com Abraão, ele traz Abraão para fora, manda olhar as estrelas do céu, e diz, você consegue contar, assim vai ser a tua descendência, a sua posteridade. E ele pede para Abraão pegar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, alguns pássaros ali, um pombinho, uma rola, partir no meio aqueles pássaros, aqueles animais, e a aliança, que a palavra aliança, literalmente ela significa cortado, e ali, aqueles animais são rompidos, e os abutres ali, as aves de rapina começam a querer beliscar a carne, e Abraão ali luta com aqueles animais, tentando espantá-los, até que ele cai em profundo sono, e Deus ali se apresenta para ele. Além de ser um Deus pactual, em toda a revelação da Escritura, a gente percebe que Deus se revela e estabelece símbolos na sua revelação, na sua palavra, para nos lembrar do seu pacto,
para nos lembrar da aliança que ele faz com o seu povo. E aqui há uma simbologia também dos animais que eram partidos, e as pessoas que faziam, diferentemente de hoje, que a gente faz um contrato, um compromisso interpartes ali somente, entre as duas partes, assinando um papel, no máximo apertando a mão, às vezes nem aperta a mão. Na época, você rasgava a carne dos animais em duas partes, e você andava no meio dessas partes rompidas dos animais, e simbolizando que haveria uma maldição de sangue. A maldição seria a morte daquele que não cumprisse com a sua parte no pacto, na aliança, no acordo. E depois de tudo isso, Abraão cai num profundo sono, diz o versículo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E a presença de Deus esteve ali através de um fogo, né? Deus apareceu ali através de um fogareiro fumegante no meio daquelas densas trevas. E Deus passa no meio dos animais, selando aquela aliança, firmando aquela aliança, daquelas palavras em que Abraão seria abençoado, e nele toda a sua descendência, e na sua descendência abençoaria toda a terra. E interessante que Abraão não passa no meio dos animais, somente Deus passa no meio dos animais, porque ele não só firma a aliança, como ele é senhor da aliança, ele sofre a penalidade e a culpa e a maldição do descumprimento desse relacionamento do homem com Deus. E Deus então sela ali a aliança, assumindo os termos da aliança e a maldição então que ela envolvia. Mas capítulo 16 chega, é sempre bom a gente dar uma olhadinha no contexto. E aí a coisa começa a demorar, continua demorando. Depois dessa visão extraordinária, depois de algumas experiências de peregrinação, nada de filho. Não, Sara não engravida, Sara está ficando velha. E Abraão também, ele não é mais nenhum menino. Aí eles têm uma ideia, eles tentam resolver as coisas do jeito dele. Vê se isso não parece bem com a nossa história. Eles tentam resolver do jeito dele. Não, rapaz, sabe o que acontece? Vamos fazer o seguinte, Sara olha para a serva dela, Agar, e diz assim: olha, Abraão, toma minha serva, você coabita com ela e vai ver que é através dela que você vai ter descendência. E Abraão consente, e eles têm um filho nesse relacionamento que é Ismael. Abraão e Sara tentam resolver as coisas a seu modo, com atalhos, contrários à vontade revelada de Deus, como muitas vezes a gente tenta fazer. A gente tenta torcer a palavra de Deus, tentando atalhos, usando de mentiras e artifícios, sabendo que não agrada a Deus muitas vezes determinados caminhos, mas a gente tenta torcer e ajeitar. Não, porque vai que Deus está querendo, na verdade, nos ensinar de outro modo. Mas Deus não contraria a sua palavra, a sua vontade revelada. E aí, então, o capítulo 16 termina com Abraão com 86 anos de idade. 86. E aí tem um hiato na história, porque Abraão, o pai da fé, era para ter, né, a gente saber o tempo todo ano, todo mês, de repente, uma oferta, um sacrifício a Deus, né, mas parece que Abraão deu uma arrefecida no coração dele, uma desanimada, depois de toda essa situação com Ismael. Mas não desanimem vocês nessa história, porque a graça do Senhor, como sempre, vai ao encontro de Abraão. Não é Abraão que vai procurar a Deus, ele não faz nada para resolver essa situação ou para realmente confirmar a promessa da descendência, à sua família, aos seus descendentes, mas Deus vai mais uma vez ao encontro de Abraão. É a irresistível graça do Senhor. 13 anos se passaram, eu não gosto nem desse número, mas 13 anos se passaram daquele deslize lá com Agar, em que ele havia gerado Ismael, e a gente tem esse ato da experiência de Deus, a experiência de Abraão com Deus.
E cada dia que passa, Abraão vai ficando mais velho, vai ficando mais cético, vai ficando menos crente. Rapaz, será mesmo? Será que vai rolar? Será que vai acontecer? Tudo bem que eu tive aquele sonho, aquela visão lá do fogareiro fumegante, então, mas será? E a aliança com Deus parece ter ficado mais distante. Esse momento da aliança, momento que Deus ali assume a aliança, o Senhor da aliança, firma a aliança e assume ali a própria maldição, ali nos termos da aliança, e parece ter ficado tão distante. E aí você já se sentiu assim alguma vez? Parece que aquele compromisso que você firmou com Deus, aquele momento que você teve, sei lá, foi um encontro com Jesus maravilhoso, foi um apelo, foi um momento de louvor, em que você sentiu a presença de Deus, em que a palavra do Senhor fez sentido para você, mas já faz tanto tempo, está tão distante, você está tão desanimado em fazer qualquer coisa, em se comprometer novamente, em achar que talvez Deus tenha um plano para a sua vida, específico para a sua vida, para a sua caminhada. E a graça de Deus vai lá ao encontro de Abraão e muda o nome de Abraão. Abraão não vai chamar mais Abraão, vai chamar de Abraão. Melhor assim, porque eu estou mais acostumado com esse nome, para não me enrolar aqui. É Abraão agora. Mas é sempre assim na história. A graça de Deus vem ao nosso encontro. É sempre graça de Deus. E se tem uma coisa que a gente tem que aprender do Gênesis ao Apocalipse na Bíblia, é sobre graça de Deus. E a gente é duro de coração para entender que é graça. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa para ganhar a aprovação dos outros, a gente quer tratar Deus da mesma forma. Fazer as coisas para ganhar o dedão positivo do papo lá em cima, de dizer assim, ó, você é meu garoto, você realmente merece estar aí onde você está. Mas é graça o tempo todo, é Deus agindo. É a gente vendo exemplos de pessoas, de humanos mortais tropeçando, e Deus indo lá ao encontro e salvando. É Deus indo lá e mostrando compaixão e perdoando. E foi assim com Adão, que pecou e se escondeu. E Deus foi lá e disse, Adão, por que você se escondeu? Deus foi lá, teve que ir chamar Adão, falar com ele. Foi assim com Abrão. Foi assim com Noé, buscar Noé, dizer, ó Noé, você vai construir uma arca e você a sua família vai ser salva. Foi assim com Moisés, apareceu uma sarça, Moisés, você vai lá chamar meu povo. O Senhor manda outro, eu não. É você, é a graça do Senhor. Foi assim com os profetas, foram assim com os reis de Israel. É assim na história da nossa vida, é graça do Senhor. A graça de Deus vai ao encontro de Abraão. Sempre assim na história. Graça do Senhor nos alcançando. É claro que não podemos negar a realidade da graça de Deus na salvação. A culminância da graça de Deus na revelação de Cristo Jesus. E como eu estou falando de graça, aí eu não posso perder essa oportunidade, porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo. E nem sei se de repente você não está precisando ouvir hoje essa mensagem. Da graça do Senhor. É uma oportunidade de ouro essa, falando de Abraão, de falar da graça de Jesus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele nos criou para louvor da sua glória. Foi assim que Ele nos fez. Para que nós pudéssemos viver para glorificar a Ele. E foi assim que Ele criou Adão e Eva. E no pacto da criação, Adão, que nos representa mais uma vez... Ele nos representa naquele pacto, na criação. Adão e Eva pecaram diante do Senhor. E nele diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3:23, que por causa, em Adão, todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos, distantes, longe da glória de Deus. Somos rebeldes diante de Deus. Todos somos incapazes de manter se Deus quer um relacionamento pactual com o seu povo, com a sua criação, somos incapazes de manter esse relacionamento com Deus. Perceba que quando o texto que nós lemos, quando Deus chega para Abrão e diz assim, Abrão, eu sou, primeira vez que esse nome aparece na Bíblia, eu sou El Shaddai, eu sou o todo-poderoso Deus, sou eu. E ele diz coisas muito simples para Abrão. Ele diz o quê? Anda na minha presença e ser perfeito.
Eita nós, não dá, Senhor, não tem como. É impossível para nós, porque nós somos pecadores. Somos incapazes de manter esse relacionamento, somos incapazes de manter os termos do pacto. Foi assim no Éden, é aqui com Abraão, é com a nossa vida, é com você que está ouvindo essa mensagem. Somos incapazes de manter esse relacionamento, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho na figura humana. O próprio Deus se fez carne, nascendo como uma criança. Eu disse que tinha a ver com o dia da criança, do dia 12. Ele nasceu como uma criança, aquela coisinha fofa, que grita, que chora. Ele se fez carne, se humilhou, assumindo forma de carne, de homem, de criança, e viveu como qualquer um de nós, sujeito a todas as tentações, aos sofrimentos do homem, mas não pecou, diz a palavra, sem pecado, e nem mesmo a morte foi capaz de alcançá-lo, porque ele entregou a sua vida na cruz. Quando os soldados foram procurar ele lá para matá-lo, quebrar as pernas, ele estava morto já, ele não deu esse gosto à morte, ele voluntariamente entregou a sua vida por nós. É graça, meus irmãos, não é circunstância, não é história, é graça do Senhor. Ele entregou a sua vida por nós. Diz o profeta Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de Itiel, de Flauber, Ivando, de cada um de nós. Foi graça do Senhor, ele recebeu a nossa maldição. A maldição pela nossa desobediência, o castigo do nosso pecado estava sobre ele. Ele levou sobre si o preço da nossa culpa pelos nossos pecados, que era a morte. E ele enfrentou e ele morreu por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E uma vez que o próprio Todo-Poderoso El Shaddai o fez Senhor e Deus, ele triunfou sobre a morte, nos concedendo pela sua graça, mais uma vez, a rica esperança da vida eterna, a todos que creem unicamente nele, nessa obra, nos seus méritos, naquilo que ele fez na cruz, aquele que crê nele para a salvação de suas vidas, nos fazendo seus irmãos e co-herdeiros com ele da vida eterna. É sempre graça, irmãos. É irresistível e é maravilhosa graça para inspirar quem vai cantar a música depois. É irresistível e maravilhosa graça. Essa graça já lhe alcançou. Você já teve essa experiência de que o Senhor é bom, da graça do Senhor. Essa experiência que o próprio Jesus descreveu como sendo de novo nascimento a todos que creem no Senhor, que assim como Abraão, que teve seu nome mudado, quando a graça do Senhor nos alcança, nos visita, nós não mudamos de nome, pelo menos aqui, mas nós mudamos de vida, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Você já teve essa experiência de confessar o seu pecado e crer nele para a salvação, sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus? Se não teve, hoje é dia de salvação. Não se desespere. Hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de salvação para você que está me ouvindo. É hoje dia de você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Mas há um outro aspecto da graça aqui. Eita Jesus, eu tenho que aprender a trazer lenço, né, quando eu venho pregar. Há um outro aspecto da graça aqui, que serve também de aplicação para nós, que nos relacionamos com Deus através do pacto da graça.
dessa aliança da graça. Essa graça nos constrange e nós precisamos estender a graça aos outros. Nós precisamos levar essa graça além. Na verdade, meus irmãos, eu acho que o mundo está cheio de julgamento, está cheio de condenação. E se nós vivemos debaixo da graça, nós precisamos estendê-la a outros. E eu quero dizer para você, meu irmão, como a gente está falando de Dia da Criança, e nós estamos falando de família aqui, de circuncisão, o primeiro lugar que você deve estender graça é na sua casa, é ao seu cônjuge, é quem deve ser o primeiro alvo da sua graça, de estabelecer esse padrão de comunicação pela graça. Depois aos nossos filhos, depois aos pais, mas nós precisamos estender essa graça. Se vivemos com Deus, debaixo desse pacto da graça, dessa aliança, é assim que nós nos relacionamos com Deus, nós aprendemos o modo, e é assim que devemos viver também com o nosso cônjuge e com os nossos filhos e pais. É absolutamente necessário graça para viver a vida de casado. Quem não é casado talvez não saiba disso, mas eu quero dizer a você, se você quer casar, comece logo a orar pela graça do Senhor na sua vida e na sua casa. E você que é casado, você sabe do que eu estou falando. Ninguém aguenta estar casado e vivendo o tempo todo com crítica, com cobrança, com justiça, com competição. Tem que ter graça, tem que ter compaixão, tem que ter perdão, senão não dá para viver casado. E é por isso que tantos casamentos talvez se arruinem. E não existe graça, as pessoas não desconhecem a verdadeira graça e não sabem estender graça ao seu cônjuge, aos seus filhos, mas especialmente aos seus cônjuges, para viver uma vida de casados. É necessário estender graça para criarmos os nossos filhos, as nossas crianças, no pacto da graça. Vivemos debaixo do pacto, os filhos estão no pacto, como nós lemos aqui na circuncisão. Hoje, no pacto da graça, os filhos estão debaixo desse pacto, e nós precisamos estender graça aos nossos filhos, mais do que justiça, que às vezes a gente quer ser muito justo em casa e dar a eles o que eles merecem, não é verdade? Comeu do meu pão, apanha do meu cinturão. Nunca ouvi isso, nunca. E a gente estabelece um padrão de relacionamento em casa, de justiça, de verdade, mas falta graça. Eles precisam aprender com os pais, porque no mundo eles não vão aprender. Talvez no mundo eles aprendam a ser interesseiros, talvez no mundo eles aprendam a buscar os seus próprios interesses, a serem competitivos e concorrerem uns com os outros. Você não precisa ensinar isso a eles, eles vão aprender. Mas você precisa demonstrar graça. Se você vive debaixo de um relacionamento de graça com o seu Deus, você precisa estender graça aos seus filhos. Às vezes, a relação não é nem tanto de justiça, mas porque eles não atendem às nossas expectativas, não é verdade? A gente quer puni-los, a gente critica, a gente quer que eles ajam da forma como a gente espera que eles agem, da forma como a gente queria que eles agissem. E falta mais uma vez graça, meus irmãos, compaixão, favor, misericórdia, amor. De igual modo, nós precisamos ensinar os nossos pais muitas vezes e tratá-los com graça, com perdão, com compreensão. Lembre-se que Jesus, uma vez, ele foi ensinar acerca do perdão, e ele contou uma parábola, Mateus 18, versículo 23 diante, ele diz assim: havia um rei que chamou os seus servos para acertar contas com ele. E o primeiro chegou e esse devia 20.000 denários, 20.000 talentos. 20.000 talentos. É equivalente, aliás, era 10.000 talentos, alguma coisa assim. Era equivalente a 20 anos de trabalho, uma dívida impagável. E ele diz assim: me paga o que você está devendo. Eu disse: não tenho como pagar. Não tem, tudo bem, vou vender seus filhos, sua mulher, o que você tem, e aí você vai sendo meu escravo me pagando. E ele disse: ser compassivo comigo.
Usa de graça comigo, que eu vou te pagar. E aquele rei compadecido disse, não, tudo bem, vai. E aí quando ele saiu, ele encontrou um cara que devia a ele. Devia a ele o salário assim de uns 3 meses de salário. Uma dívida muito, muito menor do que ele devia ao rei. E ele chegou e disse, me paga o que você deve. E o outro devedor disse, rapaz, eu não tenho que pagar. Tem não? Tá bom, colocou ele na prisão. Mandou os verdugos tirar o que ele tinha e tal. E aí os servos do rei viram aquilo e foram contar ao rei e disseram, ó, ele fez assim e assim. E o rei chamou ele e disse, servo mau, eu fui compassivo com você, eu fui gracioso com você, e você não soube usar de graça para com os outros. E a gente não faz exatamente isso, meus irmãos. Dentro de casa, muitas vezes, Deus nos amou tanto, nos perdoou tanto pecado, a forma como nós falávamos, a forma como nós agíamos, a imoralidade dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos, a vida egoísta que nós tínhamos, e Deus foi lá e nos alcançou com graça e perdoou os nossos pecados. Mas a gente tem tanta dificuldade de estender graça, de entender o nosso irmão, de estender graça para o irmão na igreja, de estender graça para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos. E essa é uma aplicação que eu trago aos irmãos hoje, falando um pouco sobre graça, nessa história de Abraão. Mas Deus também aqui deixou, eu falei que Deus é o Deus do pacto, mas é um Deus também que nesses pactos Ele deixa alguns símbolos para nós lembrarmos do pacto, nós lembrarmos da aliança, do compromisso. E aqui Deus deixa um símbolo para Abraão. Agora Abraão, né? Nos versos 9 a 14 que nós lemos, Deus estabelece a circuncisão. E eu não tenho pretensão aqui de esclarecer todas as suas dúvidas sobre batismo. Se você quiser esclarecer, nós temos classe catecúmena funcionando domingo pela manhã, o pastor está lá pronto, preparado para tirar todas as suas dúvidas. Mas Deus estabelece aqui a circuncisão, um corte no prepúcio do homem, que representava que toda aquela casa, não só Abraão estava no pacto, mas toda a sua família, os seus filhos, a sua descendência, participavam do pacto, estavam debaixo da aliança também com Deus. Era uma pequena marca, uma pequena lembrança, e eu vou falando aqui, e cada vez que eu falo, eu sinto o olhar dos homens, a testa franzindo, né? Sentindo um pouco a dor, talvez. Mas era uma pequena marca que se fazia, arrancava ali a pele do prepúcio no 8º dia de nascido. Normalmente, no 8º dia se cortava essa pele, essa carne, para lembrar um pouco da aliança firmada, lá no capítulo 15, lembra? Carne rasgada, Deus passando no meio da carne ali do sangue, para dizer, olha, Deus tem uma aliança de sangue com você. Deus tem uma aliança com esta casa, Deus tem uma aliança com essa família, Deus tem uma aliança com essa descendência. Então Ele deixou ali uma marca, que ali a família, que a descendência de Abraão teria que observar, não só o ritual da circuncisão, mas da aliança, de buscar ser perfeito diante de Deus, de se entregar à graça de Deus, de andar na presença de Deus. Paulo vai relacionar essa circuncisão a um novo símbolo, porque essa aliança, e assim no Velho Testamento, tudo apontando para Jesus, e essa aliança aponta para um novo símbolo. E a gente vai ver no ensino dos evangelhos e no Novo Testamento que esse símbolo é o batismo. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer que o batismo é a circuncisão de Cristo, representando que nós somos sepultados com Ele e ressuscitados com Ele. Então, quando se circuncidava uma criança, não se estava afirmando que ela estava salva. Ah, não, vou circuncidar porque agora ela faz parte do pacto, está salva. Não. Mas, da mesma forma, apenas que ela estava debaixo do pacto. Da mesma forma, hoje, nós estamos nos aproximando de batismo também, profissão de fé.
quando nós batizamos crianças, os pais aqui não estão dizendo, agora vai deixar de ser pagão, está no céu, graças a Deus, comprei o ingresso, vai morar lá pertinho. Não, nada disso. O batismo, quando nós batizamos criança, também nós não estamos dizendo que a criança está salva, mas ali os pais e a família está publicamente professando o pacto em que a sua família está inserido. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer aos romanos que por isso nossos filhos são santos. Nossa relação com Deus é pactual, é uma relação em que abrange, o marido é federal, ele representa a sua família no pacto da aliança, na aliança com Deus. Então, de igual modo, o batismo expressa uma nova consciência de que estamos debaixo do pacto da graça. E por isso nós batizamos crianças. Mas há algumas outras peculiaridades aqui nessa história, nesse símbolo. É que era feito no 8º dia, simbolizando um novo começo. O 8º dia é o primeiro dia da próxima semana, não é? Semana 7 dias, o 8º dia, o primeiro dia da próxima semana. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, o 8º dia seria o dia de um novo começo. De igual modo, Jesus morreu na sexta-feira, o 6º dia da semana. Foi sepultado e descansou na sepultura no sábado, e no domingo, o 8º dia, ele ressuscitou, iniciando um novo dia, uma nova história para nós. As crianças eram inseridas, não por vontade própria. Aqui eu já estou economizando, nem combinei com o pastor, mas já estou economizando muita saliva do pastor na classe, viu, pastor? Tiel, não batizo não, porque, afinal de contas, quando ele tiver idade e consciência, ele vai tomar a atitude por si. Do mesmo jeito que essas crianças, quando eram circuncidadas, não era? 8 dias de nascido, pegava lá e cortava. Podia chorar o que fosse, segurar na mão no cutelo lá, não, mas cortava, fazia parte, porque quem fazia? Quem estava debaixo do pacto, quem estava debaixo do compromisso da aliança, era toda a família. As crianças eram inseridas não por vontade própria. E essa muitas vezes é a justificativa dos pais para não batizarem seus filhos. Não, quando ela tiver a idade razoável. E, às vezes para não trazer para a igreja. Não, porque ele não quer vir. O menino, deixa o menino lá que ele não quer vir. Não, queridos, nós trazemos porque nós representamos nossa família diante de Deus. Nós estamos debaixo do pacto, da aliança, da graça. Então nós trazemos o menino. Vem chorando, vem, mas vem. Não precisava disso, né? Mas a gente traz para aprender, traz para ter o exemplo da graça, traz para ouvir da palavra. Ou você acha que ele vai ter exemplo melhor, ele vai chegar mais perto de Jesus, passando a manhã todinha assistindo o Esporte Espetacular? Nós trazemos, porque era assim na aliança com Abraão, e é assim hoje na aliança da graça. Os filhos participam, mesmo sem expressar a sua vontade, mas eles são batizados. Na verdade, os pais muitas vezes se eximem da sua responsabilidade de representar a sua família, de ser o marido pactual, o marido federal, a mãe federal, e se exime da sua responsabilidade na aliança com Deus. Você não diz ao seu filho, filho, é o seguinte, quando você for atravessar a rua, você olha para os dois lados, tá? Para você não morrer. Mas se você quiser, pode ir assim mesmo. Você diz isso para o seu filho? Não. Se ele tem mais, você diz, não vou olhar para o lado não. Eu vou entrar, você vai segurar na mão dele. E você vai ensinar ele até ele aprender. Tem o veneno em cima da dispensa, e você diz, olha meu filho, não pega nisso. A menina diz, eu vou pegar. Se você quiser, pode pegar então. Você vai e deixa eu me pegar? Não. Você diz, não pega. E você segura na mão dele. E é assim que a gente ensina também na igreja, aos pequenos. E vamos parar com essa psicologia, essa pedagogia moderna, montessoriana, não. Deixa o menino construir a verdade dele.
Coisa nenhuma, está debaixo do pacto, está debaixo da aliança do Senhor, da aliança da graça. Vem, vai ouvir da palavra em casa, vai ouvir da fé que os pais têm, você vai pregar o evangelho em casa, você vai abrir a Bíblia em casa, vai trazer para a igreja, ele vai ouvir aqui, aprender na comunhão, vai ver os outros tomando a ceia, e vai crescer no pacto, na aliança. Pode ser que na idade da razão ele se desvie, ele quer seguir o caminho dele, assim como o filho pródigo foi, mas você cumpriu o seu papel. Quando se trata de preservar a vida do seu filho, a sua responsabilidade, você obriga ele a fazer determinadas coisas, mesmo contra a sua vontade. E é por isso que nós ensinamos nossos filhos na fé. É assim que funciona o símbolo da aliança. Nós não estamos dizendo que estamos salvando os filhos, mas que estamos incluindo eles dentro do pacto, através do qual nos relacionamos com Deus, porque Deus é um Deus pactual. Deus é um Deus pactual. E na família, a nossa parte do pacto é criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor, no ensino da palavra, no compromisso com Deus. E como símbolo disso, nós batizamos os nossos filhos. É assim que a igreja presbiteriana faz. E é assim que eu entendo que é uma melhor interpretação da Escritura Sagrada. Você já tomou a decisão de batizar seu filho? Aproveita que a gente vai ter batismo agora em novembro, aniversário da igreja. Já tomou a decisão de batizar como representante no pacto, na sua família? Mãe, pai, já tomou a decisão de batizar seus filhos como sinal dessa aliança, daquilo que você está ensinando, ou como você está ensinando seus filhos a andarem no caminho do Senhor, a perseverarem na presença de Deus? Como é que você tem encarado o seu compromisso, sua parte nesse pacto? Seu coração foi transformado, circuncidado pelo sangue de Cristo, tem vivido para andar na presença de Deus, na presença do Senhor, sendo perfeito pelos méritos de Cristo, pela graça do Senhor, a começar pela sua própria casa. E isso me leva ao último ponto. Nossa parte no pacto é adorar a Deus e testemunhar do que Ele tem feito em nossas vidas. Diante da graça de Deus que nos alcançou, diante do Deus que providenciou os meios e os símbolos para nos lembrarmos da obra de salvação, o que é que nos cabe? Cabe nós retomarmos aquilo para que nós fomos criados. Cabe adorá-lo, viver para a glória dEle. Colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, buscar andar na presença dEle, aperfeiçoando cada dia o nosso caráter, pela sua palavra. Sua ordem de andar na presença, na sua presença e ser perfeito, como Ele é, significa vida de testemunho. E o testemunho começa então em casa. Ora, quer testemunho maior do que esse? Abraão juntava a família, vai circuncidar o filho, circuncidou Isaac, mais à frente vocês vão ver, circuncidava o servo, todo mundo que estava debaixo ali da tutela de Abraão, era abençoado no pacto. Ele testemunhava primeiro em casa, com os símbolos da fé dele, o símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Para Abraão era a circuncisão, para nós é a adoração no culto, é o batismo, é a participação na ceia do Senhor, que são os dois sacramentos que o Senhor deixou para nós, as duas ordenanças. Façam discípulos, batizando em nome do Pai. E diz que toda vez que a gente se reunisse, comendo pão e bebendo vinho, fizesse isso em memória dele. A circuncisão servia como um sinal visível para testemunho a todos da família, do pacto que Deus tinha com o seu povo. Era para ser ensinado aos filhos, era para ser ensinado aos servos, a todos da casa, e os de fora ficar sabendo também. Quer entrar em aliança com Abraão? Todo macho tem que ser circuncidado, tem que circuncidar os homens. Era o sinal de que aquele homem vivia debaixo do pacto, de aliança com Deus. Alguma coisa semelhante aconteceu na consagração dos primogênitos, lá na primeira Páscoa, lá em Êxodo. Mas especialmente eu queria compartilhar com os irmãos
o texto de Deuteronômio, capítulo 6, acho que já compartilhei esse texto com os irmãos, mas quando Moisés está meio que se despedindo do povo, e ele repete a lei para o povo, e repete os ensinamentos de Deus que ele recebeu para o povo, e lá em Deuteronômio 6, versículo 20 a 25, ele diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como tem ordenado. Está vendo para que serve o símbolo? Quando o menino fosse crescendo e fosse vendo aquele monte de estola, é símbolo, é o tabernáculo, e o que é isso? O que são esses estatutos? Meu filho, Deus tirou a gente do Egito, a gente estava em escravidão. E se nós andar, se você observar isso, e você for fiel, andar nos seus caminhos, como até hoje ele foi fiel, ele vai ser fiel com você também, porque você está debaixo da graça, você está debaixo do pacto. Aí você pode dizer assim, Tiago, você está se prendendo ao Velho Testamento. Você está falando só do Velho Testamento. Então vamos lá para Atos, capítulo 2, verso 37 a 39, primeira pregação de Pedro, lá em Pentecostes. Ele diz assim, verso 37 a 39 de Atos 2, diz assim, ouvindo eles estas coisas, lembra da história, né? Pentecostes, língua de fogo, todo mundo começa a falar, e o pessoal está em Jerusalém, diz assim, rapaz, esse povo está falando tudo na nossa língua, não são galileus esses homens? E aí Pedro toma a frente e diz, olha, ninguém está embriagado não, ninguém está bêbado essa hora não, a gente está assim porque aí começa a contar do evangelho, da salvação, de Jesus, o Nazareno, né, que foi morto, crucificado pelos judeus e tal. E aí ele termina dizendo assim, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vocês que estão ouvindo, mas é também para os filhos de vocês, porque nosso Deus é um Deus pactual. Então nós firmamos essa aliança com o Senhor e trazemos os nossos filhos junto nessa caminhada. É promessa para nós, para nossos filhos e todos que ainda estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus quiser chamar. Tudo o que aprendemos aqui, todos os símbolos de fé, nossa adoração a Deus, deve servir de testemunho para os nossos filhos e para todos que o Senhor nos trouxer. Tudo que você aprende aqui, tudo que você ouviu aqui hoje, tudo que é para servir de testemunho, primeiro para a sua casa, para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, e depois para qualquer outra pessoa que o Senhor mandar, para que você pregue a palavra, para que você compartilhe daquilo que o Senhor tem feito. Para nós é a promessa, mas para os outros é o testemunho mesmo, para aqueles que estão longe. A gente, nesse dia da criança, a gente se preocupa com tudo, né? Assim, que programação eu vou deixar com o bichinho, dia da criança, qual presente que eu vou dar, né? A boneca, sei lá. Fui longe agora, eu lembrei de Autorama, acho que é alguma frustração minha, né? O Autorama, o menino nem sabe o que é isso mais, videogame e tal. A gente se preocupa com a saúde dos filhos, com a boa educação, preferência com 3 línguas, 4 línguas,
presente, o dia das crianças, quem sabe uma profissão, meu Deus, isso é uma bênção se ele fosse médico, uma profissão que renda bons dividendos. Às vezes a gente se preocupa até com o país que a gente vai deixar para os filhos. Então tem que fazer alguma coisa com o país que nós vamos deixar para os nossos filhos, mas nós temos esquecido a nossa parte no pacto, de pregar o evangelho para eles, de testemunhar que o Deus da aliança que livrou o povo do Egito com sinais, poderes, com grandes maravilhas, é o Deus que livrou a minha vida do pecado, do lamaçal do pecado. É o Deus da promessa de vida eterna que me conduziu até aqui e que, se ele guardar os mandamentos e andar com o Senhor, ele vai ser o Deus dele e justiça para ele. Parece simples, mas nós nos esquecemos disso. Será que nós não temos falhado enquanto pais em testemunhar os nossos filhos? E o nosso testemunho é tão fraco que eles nem sequer perguntam. Porque o texto que nós lemos de Deuteronômio, os meninos ficam perguntando, por que esses estatutos? Por que esses mandamentos? Mas às vezes nosso testemunho é tão fraco que os meninos não perguntam nada. Não perguntam porque a gente estuda a palavra, não quer saber o que é que significa o que a gente está lendo, por que é que nós vamos à igreja, por que é que ele está indo para a igreja. Por que é que você muitas vezes sofre o dano quando se trata muitas vezes do relacionamento com o irmão? Por que é que você às vezes sofre porque você não compactua com a mentira e assim espero que seja? E porque você ama a verdade e a justiça, você muitas vezes sofre, mas nossos filhos não veem a gente sofrendo por essas coisas, então eles sequer são provocados a perguntar. E você sabe por que é que as crianças já vão descer para participar da ceia do Senhor? Porque para eles estarem aqui, vendo os estatutos e os mandamentos do Senhor. É para eles estarem aqui, para eles se perguntarem. É para eles ficarem lambendo os beijos quando a gente passa com vinho. Assim, doido para esticar a mãozinha para pegar o pão no vinho. É para eles estarem aqui, para que eles possam perceber a importância desse símbolo para a vida da igreja. Para que eles possam ver os pais, os irmãos, tomando e provocarem eles a pergunta, o que é isso? Por que é que vocês fazem isso? Para que você possa, pelo menos na oportunidade da ceia do Senhor, ao voltar para casa, quando for perguntado, ter a oportunidade de dar testemunho para o seu filho, de quem foi Jesus, de quem é Jesus para a sua vida, falar do evangelho da graça e da salvação, do corpo de Cristo que é partido. Lembra da aliança? A carne que é partida, em que Deus passou pelo meio. Jesus parte o pão, diz, este é o meu corpo, é a minha carne. Comei dele todos, participe dessa aliança. É uma aliança de sangue. Tome o fruto da videira, bebei dele todos. Esse é o meu sangue que eu derramo em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Por isso que os meninos vão estar aqui olhando, a gente servindo a ceia, para que eles possam se perguntar, para que eles possam, e você possa ter essa oportunidade de ouro, como eu tive hoje de pregar, para quem está me ouvindo, você possa ter a oportunidade de pregar para seu filho, para pregar para ele e dizer, filho, nós estamos debaixo da aliança, o Deus que você ouviu a historinha do Egito, o Deus do rei Davi, o Deus da Bíblia, é o Deus que me salvou. E nós comemos o pão para lembrar do sacrifício que ele fez por nós, do seu corpo partido por nós. E tomamos o cálice lembrando do sangue que ele derramou por nós, do pacto que ele firmou e da esperança que nós temos de vida eterna. Para finalizar, meus irmãos, ao nos aproximarmos da ceia do Senhor, lembremos-nos da graça do Senhor que nos alcançou. E devemos lembrar dela, sempre no trato com o nosso cônjuge, especialmente. Comece a exercitar a graça com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com os irmãos da igreja, uma vez que somos da mesma família da fé. Como símbolo do pacto firmado pelo sangue de Cristo, lembremos, ao participar da ceia, que o pão simboliza a sua carne, partida por nós, de modo que ele assumiu o ônus da aliança, levando sobre si o nosso pecado, a nossa culpa. Mas aquele que participa dessa aliança não pode fazê-lo indignamente, de qualquer modo, de qualquer forma, como disse o apóstolo Paulo.
É absolutamente necessário, para não trazer condenação, a condenação que está nos termos da aliança. Que você o faça com discernimento. Avalie o seu coração. E vamos suplicar mais uma vez pela graça do Senhor. O Senhor não cansa de nos alcançar com a sua graça. Não cansa de usar de compaixão para conosco e de perdoar o nosso pecado. Supliquemos mais uma vez pela sua graça, para que Ele venha ao nosso encontro com perdão, transformando nossa atitude, nosso coração, retirando toda a mágoa, nos dando um novo começo, e assim comamos o pão e bebamos o vinho, o cálice da nova aliança, o pacto selado, não mais por um corte na carne humana, mas o derramado sangue de Cristo na cruz em nosso favor, renovando a nossa esperança de que Ele é o nosso El Shaddai, e assim como Ele ressuscitou, assim também nós seremos como Ele e viveremos com Ele para sempre, na sua glória. E se você não participa, você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo. Fale com o pastor. Diga que tem desejo de participar. E que essa palavra faz sentido para você. E no tempo oportuno, você estará participando dessa bênção, do privilégio de lembrarmos dessa aliança. Que possamos dar esse testemunho aos nossos filhos, e a todos quanto venham nos perguntar, a todos quantos o Senhor mandar para nós, a todos quantos o Senhor quiser salvar, para não começar a pregar sobre predestinação aqui, a todos quantos o Senhor quiser salvar, aos nossos filhos, os que estão longe, nos campos missionários, que possamos dar esse testemunho, assumindo o nosso papel na aliança, de ensinar e viver o Evangelho em nossa família e fora dela. Amém? Vamos orar, Senhor. Vamos orar pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus da nossa redenção. Tu és o Deus da nossa aliança em Cristo Jesus. Tu és o Deus de graça, de misericórdia e bondade. E mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti, porque temos nos preocupado com tantas coisas desse mundo, mesmo como peregrinos que somos, Senhor, em direção à terra prometida, temos nos esquecido do nosso papel nessa aliança, de adorarmos o Senhor e testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito e tem sido para nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Como até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido um Deus fiel e tão misericordioso, que o Senhor seja com os nossos filhos, Senhor, que eles possam aprender com o nosso testemunho, que possamos abrir a nossa boca e falar que o quanto o Senhor fez em nossas vidas e como pode fazer na vida deles, ser a justiça para eles, se eles observarem os estatutos do Senhor, a sua palavra, a sua vontade, procurarem andar com o Senhor, vivendo para a Tua glória. Ó Deus, eu peço pelos meus netos, eu peço, Senhor, pelos filhos dos meus filhos, que ainda vão nascer, que toda a minha descendência, Senhor, seja abençoada por esse pacto, que não venha eu, Senhor, a falhar diante do Senhor e diante da minha casa, mas que o Senhor possa ser o farol, a iluminar o coração dos meus filhos, dos meus futuros netos, da minha esposa, com o evangelho da salvação, Senhor, independente de governos, independente de educação do mundo, independente de circunstâncias, que eles creiam no Senhor e que sejam o bom perfume de Cristo a perfumar todas as nações, Senhor. Aqueles que se encontram contigo, ó Deus, e que reconhecem em Jesus o único caminho para a vida eterna, o bom perfume de Cristo. E aqueles que se perdem, o cheiro de condenação eterna, para a glória do Teu nome. Opera isso, Senhor, em nós. Visita-nos com Tua graça, ensina-nos a andar pela fé, estendendo essa graça, testemunhando do Senhor, discernindo
esses elementos, Senhor, que vamos participar agora, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, agradecidos pelas Tuas muitas misericórdias e pela Tua maravilhosa palavra, que sempre nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.